E aí galera, beleza? Vamos conversar sobre as últimas notícias do Grêmio, as últimas informações do tricolor gaúcho? Vamos lá, vamos conversar sobre Arthur Cabral, centroavante, atacante, ex-Palmeiras, ex-Ceará, que foi oferecido ao Grêmio. Vamos conversar também sobre Inácio Ramírez, uma promessa uruguaia. Sim, se o Grêmio contratar seria uma aposta do Grêmio, mas jogador que tem ótimos números, uma sugestão de contratação para o tricolor, porque é jovem, tem velocidade, sabe fazer gols e é barato, cabe no bolso do Grêmio. O tricolor poderia contratar esse centroavante e esse atacante. A palavra do Grêmio a respeito dessas contratações é do Marcos Hermann, vice-presidente do Grêmio, e também tem a palavra do Felipão, treinador do tricolor, aonde afirmou que o Grêmio vai efetivar as contratações até o final dessa semana. Ou seja, as contratações, os reforços devem chegar até essa semana. Isso é bom porque o Grêmio tem a necessidade de contratar um centroavante, um atacante, um camiseta 9. Então, por isso, fiz esse conteúdo a respeito de Arthur Cabral e a respeito de Inácio Ramírez, uma sugestão para o Grêmio contratar. A lista de relacionados deixou um problema bem evidente. O Grêmio tem um confronto contra o Vitória e fez a lista de relacionados para esse jogo. 4 grandes jogadores do Grêmio estão desfalcando, mas o grande questão que eu analisei é os centroavantes. O Grêmio está levando apenas um camiseta 9, apenas um centroavante. Apenas o Ricardinho está indo para o jogo e foi relacionado, porque Diego Souza é desfalque e Diego Churin também. Então olha só a necessidade do Grêmio de contratar um atacante, um jogador que faça gols, um artilheiro. Primeiro porque o Grêmio não vive um bom momento lá na frente, tem um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. E por segundo, está em falta centroavante. Apenas um centroavante relacionado para enfrentar o Vitória. Desfalques importantes, como eu citei, Diego Souza por lesão, tem Rafinha por desgaste, Kahneman por lesão e também tem mais um quarto jogador que poderia ser muito utilizado pelo Grêmio, que é o Douglas Costa. A grande estrela do Grêmio está fora do jogo, não foi relacionado. Então, Douglas Costa, Kahneman, Rafinha e Diego Souza não vão jogar e não foram relacionados para essa partida, tá bom? Conversando sobre a possível escalação, deve ficar assim: Chapecó, Juan, Jeromel, Wanderson, Guilherme Guedes, Fernando Henrique, Bob Sim, Jean-Pierre, Alisson, Léo Pereira e centralizado Ricardinho. O único nome e a única opção de centroavante para esse jogo. Então precisamos contratar. Tem 2 nomes em pauta, 2 nomes no radar do Grêmio. Arthur Cabral, ex-Palmeiras, ex-Ceará, jovem jogador que foi oferecido ao tricolor. E também outra grande promessa do Uruguai, que é o Inácio Ramírez, que joga numa pequena equipe, então poderia assinar com o Grêmio e esse jogador cabe no bolso do tricolor. Mas vale ressaltar, o Grêmio precisa abrir o bolso, precisa investir para contratar um jogador titular. Como o Marcos Hermann falou e o Felipão, o Grêmio vai contratar até o final dessa semana. Os reforços devem chegar essa semana. Mas a questão é, contratar um jogador titular como prometido precisa de investimento. Tem salário alto, precisa pagar uma multa, é normal. Não vai contratar um jogador que vai solucionar os problemas do Grêmio sem custo nenhum ou com salário baixo. Senão vai ser um jogador ruim para ser mais um empilhado no elenco do Grêmio, que hoje tem vários jogadores abaixo que poderia sair aqui do tricolor porque simplesmente não estão à altura. Mas enfim, esperamos contratações boas. E aqui já vai uma solução ou uma sugestão para o Grêmio contratar. Inácio Ramírez, jovem jogador que tem muita explosão, é aquele jogador quando vem aquela bola lançada ou aquela bola enfiada entre as linhas, ele sempre está lá chegando nela e finalizando no gol, tem muita velocidade, muita explosão e é um ótimo finalizador. Não é à toa que nessa temporada ele fez 11 jogos e 11 gols. Se você der uma analisada nos números de todos os centroavantes da América do Sul e até mesmo aqui do futebol brasileiro, eu acho que ninguém tem 11 jogos e 11 gols. O que eu quero dizer? Nenhum centroavante tem ótimos números de ter a mesma quantia de gols e de partidas.
Isso é excelente. Mesmo sendo uma grande aposta, estar em um pequeno clube do Liverpool já foi chamado para a seleção, porque não tem como ignorar. Tá fazendo gol a rodo. Em 2 temporadas, fez 78 gols. Um baita de um centroavante, um baita de um atacante e que cabe no bolso do Grêmio. Foi especulado no Bahia, foi especulado no Clube Carioca Fluminense e foi especulado também no Palmeiras. A resposta que foi dada ao Bahia foi que o valor de mercado dele estava em 7 milhões de reais. Gente, o Grêmio pagou mais pelo Diogo Barbosa e não pode contratar o Inácio Ramírez. O Grêmio pagou mais caro para o Palmeiras para ter o lateral esquerdo Diogo Barbosa do que o valor que o Liverpool do Uruguai pediu para ter a contratação do Inácio Ramírez. Será que não cabe do bolso do Grêmio? Ah, veio mais proposta, agora deve ter valorizado. E sim, deve ter valorizado. Mas enfim, 15 milhões, 20 milhões de reais. Será que o Grêmio não tem essa grana para pagar? O Grêmio vendeu Everton Cebolinha, vendeu TT, vendeu PP, vendeu Arthur, fez um monte de vendas, Luan, e não pode fazer a contratação de um jovem garoto que sabe fazer gols, que tem 78 gols em 2 temporadas, que tem 11 gols em 11 jogos, que tem 24 anos de idade, que tem velocidade, tem explosão. Gente, o Grêmio está de braço cruzado e precisa contratar esse centroavante. Aqui quero deixar bem claro que não tem uma palavra oficial do Grêmio a respeito dele, mas é um ótimo nome, uma sugestão para o Grêmio contratar, tá certo? Agora vamos conversar sobre Arthur Cabral, ele que fez as categorias de base no Ceará, passou também nas categorias de base do Palmeiras, mas depois subiu para o profissional no Clube do Nordeste. Foi revelado pelo Ceará, fez bons jogos, depois foi contratado pelo Palmeiras. Não teve muito espaço, por falta de espaço realmente, não é porque ele não jogou bem, mas é porque tinha muitos jogadores para essa posição. O Palmeiras contratou um elenco muito grande, então Arthur Cabral não fez quase nenhum jogo com a camisa do Palmeiras na equipe profissional e foi negociado para a Suíça. Agora ele tem um início de temporada muito bom. Na UEFA, ele fez um jogo, um gol e uma assistência. No campeonato suíço, fez um jogo e nenhum gol. Então tá no começo da temporada, mas já fez um gol e já fez uma assistência. No Ceará foi muito bem, era um dos grandes centroavantes do Brasil e foi contratado pelo Palmeiras sem muito espaço, foi negociado. O Palmeiras acho que contratou em torno de 1 milhão a 2 milhões de euros. Hoje o valor de mercado do Arthur Cabral está mais ou menos de 8 a 9 milhões de euros. Então sim, é um jogador um pouco mais caro do que o Inácio Ramírez, mas já tem um pouco mais de rodagem e tem 23 anos de idade. O Arthur Cabral jogou em Ceará, em Palmeiras, já está fora do país, mas ainda é muito novo, tem 23 anos e sabe fazer gols. No Palmeiras não fez porque não recebeu oportunidade. Lá na Suíça fez um jogo, um gol e uma assistência. E um gol de bike ainda. Então realmente sabe fazer gol o centroavante. Tem 1,86 m, se eu não estou enganado. Então é bom na bola aérea, mas não é aquele jogador tão robusto como é o pedido do Felipão. O Felipão gosta de um jogador de área. O Arthur Cabral é um jogador que vai saindo mais, buscando o jogo, fazendo pivô, é mais participativo do jogo, não fica tão plantado lá na frente, esperando aquela bola na área para cabecear. Mas é um ótimo centroavante e foi oferecido ao Grêmio. Não sei até onde vai essa notícia que foi oferecida ao Tricolor, porque o Grêmio não se pronunciou. Não tem palavra nenhuma oficial do Grêmio a respeito do Arthur Cabral. Mas é um centroavante que não custa tanto, poderia o Grêmio contratar ele, abrir o bolso e fazer um investimento. Um jogador que tem uma rodagem aqui no futebol brasileiro, jogou em Palmeiras, em Ceará, deu certo no Ceará e poderia dar certo no Grêmio. 8 milhões de euros é o valor de mercado dele estimado. Então, realmente, seria uma boa contratação do Grêmio. Foi oferecido ao Tricolor, porque a gente sabe que ele saiu do Brasil não porque ele queria, mas por falta de espaço. Por isso, ele queria permanecer aqui. Ele foi para a Suíça por conta disso, falta de espaço. Não era um desejo dele, não está em uma grande equipe lá fora. Então ele pode sim retornar, quem sabe um empréstimo, está sendo titular, mas poderia negociar, né? Não se sabe. Basta fazer as propostas e aí ver uma resposta, os valores do jogador. Também não tem um salário muito alto, na casa dos 300, 400 mil, então é um jogador viável para o Grêmio. Trouxemos aqui 2 centroavantes,
que estão em pauta no Grêmio, estão no radar. O Inácio Ramírez já foi citado aqui no Tricolor um tempo atrás, quando o Grêmio queria a contratação de um centroavante e falou que era um centroavante do exterior, mas que estava na América do Sul. O Grêmio acabou contratando o Diego Churin, que realmente não estava no Brasil, estava fora do país, foi contratado pelo Cerro Porteño, né? O Grêmio contratou ele do Cerro, trouxe o Diego Churin, mas naquele momento havia surgido o nome do Inácio Ramírez. Não avançou a negociação, mas agora o Grêmio volta com a necessidade de um centroavante. Diego Souza, Diego Churin lesionado, o Grêmio só tem uma opção, só o Ricardinho. Então precisamos contratar um camiseta 9, precisamos contratar um atacante, Inácio Ramírez e Arthur Cabral. 2 nomes viáveis em questões de salário e de multa rescisória. Ótimos nomes para o Grêmio contratar para essa temporada e subir na tabela do Campeonato Brasileiro e avançar na Copa do Brasil. Já tem confronto final de semana contra o Vitória. Precisamos vencer, precisamos se classificar na Copa do Brasil. Agradeço a presença e o apoio aqui no meu canal e fui!